nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou. Esse é o meu desejo. Nesse lugar Todos os dias. A paz do Senhor a todos. Bom dia. Que Deus nos conceda hoje uma quarta-feira maravilhosa. Uma quarta-feira cheia de realizações, de bênçãos, de vitórias sobre as nossas vidas. Daqui a pouco eu vou estar ministrando agora uma palavra em nome de Jesus. Aleluia, para o seu coração, e creio que Deus vai falar contigo nesta manhã em nome de Jesus. O título dessa palavra que eu coloquei é Saindo do Lugar que Limita a Sua Fé. E muitas das vezes nós permanecemos em lugares que limitam a nossa fé. E nessa manhã hoje, quero ser boca de Deus para a sua vida neste lugar em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai falar o seu coração, aleluia, grandiosamente. Quero já mandar um abraço às pessoas aí que já estão nessa live maravilhosa, Edson, Edinho, né? Conheci agora há pouco tempo, a gente está com um serviço aí, Deus abençoe a vida do Edson. Minha digníssima esposa, Daiane Mota, te amo, meu amor. Você é o amor da minha vida. Glória a Deus. Mas algumas pessoas que vão se manifestando, vão entrando. Nossa irmã Jane também, acabou de entrar também. Um abraço, irmã Jane. Aleluia. Hoje é mais uma live, mais uma palavra. Ficamos um tempo aí sem fazer algumas lives, né, irmão? Mas estamos de volta aí. E na medida do possível a gente vai estar aí fazendo algumas lives aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler a palavra. Se você puder ler comigo aqui a palavra. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Você que tem sua Bíblia, está com seu exemplar aí. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Eu creio que o Espírito Santo vai falar o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 12, versículo 16, vai dizer assim, olha. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não lhe dava ouvido a nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderia cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. E perguntou aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, é morta. Então, Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de veste. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Gente, que palavra maravilhosa. Davi aqui nos dá uma grande lição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vai falar disso aqui mais um pouco para frente. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem chamado por Deus. Um homem que... a Bíblia vai dizer que os soldados de Davi, eles eram tão apaixonados por Davi, que uma certa peleja, eles não deixaram Davi ficar de frente. Porque eles falaram, rei, se tu morrer, a lâmpada se apaga de Israel. Davi era um homem muito amado. Foi o melhor rei de Israel que já existiu. Depois de Davi não teve um rei como ele. Foi o melhor, embora foi o segundo rei, mas foi o melhor rei de Israel que Israel já teve. Foi o rei que amava seu povo. Era um rei que era apaixonado pelo teu povo. Porque na verdade ele era segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi agora, nessa palavra que nós lemos, antecedendo um pouco alguns versículos, a gente vai entender que Davi agora, em vez de estar na batalha, era a época dos reis estarem na batalha. Davi nesse momento ele não foi para a batalha, ele ficou no seu palácio, ficou na sua casa. E quando ele vai para o terraço da sua casa, Davi vai perceber nesse momento agora que tem uma mulher se banhando. Essa mulher se chamava Batseba. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que essa mulher era muito linda, uma mulher bela. E quando Davi começa a observar aquela mulher, Davi pergunta, quem é essa mulher? E alguém fala, é Batseba, né? E mulher de Urias. E Davi manda que chame aquela mulher para vir para o seu palácio. E aquela mulher aceita o convite, vai para o seu palácio. Davi ali se relaciona com aquela mulher e para tentar resolver o problema, né? Porque o negócio se agravou.
Porque passado alguns dias aquela mulher vem para Davi e fala: Davi, estou grávida, estou gestante. E o desespero agora bate a porta de Davi, ele fica desesperado. E ele tem uma ideia, irmão, de trazer Urias da batalha, para que Urias se deitasse com a sua mulher, para que Urias pensasse que aquela gravidez fosse dele. E a Bíblia vai dizer que ali, né, Joabe manda que Urias volte, e Urias volta. Só que ao invés de Urias ir para sua casa, Urias não vai para sua casa. Urias dorme ali na porta do palácio. E quando Davi amanhece, acorda pela manhã, ele vê Urias ali deitado. E ele fala: Urias, por que você não foi para casa para se deitar com a sua mulher? E Urias fala: não, meu rei, estamos em guerra e fiquei aqui para te proteger. E ali Davi, ele cria um outro plano de botar Urias na frente da batalha para que Urias morresse, para que pudesse dar fim, resolver aquele problema. E ali ele fala para Joabe: Joabe, coloca Urias de frente para a batalha, onde a batalha estiver mais travada, coloca ele ali de frente. E colocaram ali Urias ali de frente. E Urias veio a morrer. Dentro do coração de Davi, Davi pensou: resolvi o problema está resolvido. Urias está morto, né? Batseba vai se casar comigo, está tudo resolvido. Mas Davi se esqueceu que existe um Deus no céu que tudo vê. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o profeta Natan vai agora à casa de Davi e fala assim: Davi, se um homem vem, né, caminhando de uma cidade, uma caminhada muito longa, e chega uma casa agora, e esse homem, o rei, ele mata um cordeiro de um trabalhador, o único cordeiro que ele tinha, o único alimento que ele tinha, e dá para aquele viajante. E ele fala assim: olha, esse homem tem que morrer. E Natan fala assim: esse homem é você. Ali começa o problema de Davi. E Natan entrega algo para Davi, dizendo: Davi, essa criança que nascer, essa criança vai morrer. Irmão, a Bíblia vai dizer que Davi amava muito aquela criança. Davi se apaixonou por aquela criança. Só que a profecia, a palavra de Deus foi que a criança não vingaria, a criança iria morrer. E a Bíblia vai dizer que Davi entra agora num momento de desespero, um momento desesperador, porque a criança agora está doente. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, sobre criança, sobre filhos. Tem pai que neste momento está me assistindo, tem mães que neste momento estão me assistindo, minha esposa está me assistindo, que tem filho, o Enoque está me assistindo, que tem filho, mais pessoas estão nos assistindo que tem filho. E ali o que acontece é que Davi temia que aquela criança morresse. Ele teve uma ideia de buscar o Senhor para que pudesse resolver aquele problema de alguma forma, de que Deus se arrependesse e aquela criança pudesse viver. E a Bíblia vai dizer ali, agora que neste momento Davi se desespera, entra para dentro do quarto. E quem é pai aqui sabe quando vê uma criança doente, quando vê uma criança passando por enfermidade. Talvez você, tanto como eu, já pediu: Jesus, passa a enfermidade dele para mim, porque meu filho não entende, minha filha não entende. Eu já fiz diversas vezes isso, eu tenho 3 filhos, eu já fiz isso. E eu entendo, começo a entender que independente do pecado de Davi, irmão, eu não quero aqui hoje pautar o pecado de Davi, eu já preguei sobre esse pecado de Davi. Eu não quero hoje pautar sobre o pecado de Davi. Eu quero falar hoje, neste momento, a parte mais importante eu quero dizer: qual será a sua decisão depois de um problema? Qual será a sua decisão depois de um pecado? Qual será a sua atitude depois de uma catástrofe? Qual será o seu posicionamento depois de uma perda? É aqui que eu quero pregar nessa manhã. Amém? Eu não quero falar sobre o pecado de Davi. E falando sobre filhos, quantos já tiveram filhos doentes? Quantos já tiveram filhos à beira da morte? Olha a dificuldade. Irmão, tu esquece de tudo que passou. Tudo que você quer é que seu filho venha ficar bom, que seu filho venha ficar. Eu já vi pais quebrando hospitais, eu já vi pais desesperados, porque é um momento desesperador quando a gente vê alguém da nossa família doente, ainda mais quando é filho. E a Bíblia vai dizer que Davi agora ele entra no seu quarto, ele fecha a sua porta e ele faz um jejum. Ele se cobre com pano de saco, porque na época ali era uma cultura, era um costume, né, como um propósito de humilhação. Ele se humilha, ele se ajoelha, ele faz de tudo para que Jesus ele possa trazer a saúde para aquela criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que o que acontece nesse momento, irmão, é que enquanto Davi está ali dentro do quarto, clamando pela vida do seu filho, buscando o Senhor, a Bíblia vai dizer que, aleluia, os amigos de Davi, os homens que assistiam Davi, os homens que estavam ali para servir Davi, os servos de Davi, tentaram levantar Davi do chão, porque a situação de Davi era desesperadora. O homem estava se humilhando, o homem estava se acabando ali, clamando a Deus, e tentaram levantar Davi. A Bíblia vai dizer que Davi não quis se levantar. Davi quis ficar prostrado, quis ficar parado, ele quis buscar pela vida da criança. Só que o problema, irmão, maior está para acontecer. É que agora a criança morre como Deus havia dito. A criança agora, aleluia, chega ao seu óbito.
E quando a criança chega ao seu óbito, a Bíblia vai dizer que, aleluia, aquele povo temia, porque aquele povo ali, eles representavam os amigos de Davi, representavam os servos de Davi, eles pensavam, Israel está perdido. A nossa vida está perdida porque Davi representa a lâmpada de Israel. Davi foi um homem chamado por Deus. E a gente não vê outra pessoa que possa substituí-lo. O nosso rei está parado, o nosso rei parou, o nosso rei se trancou, o nosso rei parou a obra, o nosso rei cerrou os seus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que enquanto os homens cochichavam ali baixinho na porta ali de Davi, Davi agora entende que a criança morre. E Davi agora abre a porta e faz uma pergunta: a criança morreu? E aqueles homens com o coração contrito disse: Davi, a criança morreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a nossa vida é uma vida que nós temos que estar preparados para as notícias ruins. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer as notícias boas, a gente só quer as coisas boas. Mas existem coisas que Deus vai tirar de nós. Existem coisas que Deus não vai deixar permanecer na nossa vida. Nós vamos sofrer perda, a gente tem que estar preparado. Tem pessoas que estão me assistindo aqui, que perderam pai, que perderam mãe, que perderam filhos, que perderam irmãos. E talvez pode vir uma notícia amanhã ou depois de amanhã de alguém da nossa família que está partindo. E a gente tem que ter Deus no nosso coração para a gente poder, aleluia, conseguir, aleluia, lutar contra essas perdas. E Davi foi um homem, aleluia, que soube lutar com essa perda. Irmão, nem sempre Deus vai fazer a nossa vontade. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Nem sempre Deus vai realizar o nosso desejo. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Há momentos em nossas vidas que Deus faz aquilo que nós não gostaríamos que Ele fizesse. Há momentos em nossas vidas que Deus, Ele tira algo que nós não gostaríamos que Ele tirasse. Mas Deus não vê o hoje, Deus vê lá na frente. Toda vez que Deus permite que nós venhamos perder alguma coisa, toda vez que Deus permite que algo da nossa vida venha a ser retirado, Ele está vendo a nossa vida lá na frente. Aleluia, eu quero ser boca de Deus nessa manhã para a sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que Deus permitiu que saiu da sua vida, mas Deus está vendo lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos, aleluia, irmão, aleluia, que está preparado para as perdas, para os não de Deus. Há momento que Deus diz não, há momento que Ele diz eu não vou fazer, há momento que Ele diz eu não vou abrir a porta, há momento que Ele diz eu não vou realizar, há momento que Ele diz eu não vou salvar, eu não vou libertar. E como que nós vamos conviver com essa perda, conviver com esse problema? Mas a Bíblia agora vai dizer, irmão, que quando a notícia ruim chega para Davi, eu quero abrir outro parênteses aqui, que não era só uma notícia ruim que estava chegando para Davi. Existia um monte de gente lá fora, doido para acusar Davi, porque todo mundo já sabia da história, todo mundo já sabia do adultério, todo mundo já sabia dos problemas que Davi tinha acarretado para a sua vida. Talvez neste momento hoje o inimigo tem tentado colocar você dentro de um quarto, porque ele está dizendo para você não saia daqui, porque você tem muitos acusadores, tem muitas pessoas tentando te matar espiritualmente, tem muita gente que não gosta de você, tem muita gente que te abandonou. Aleluia, eu estou usando uma metáfora aqui, às vezes você entrou num quarto espiritual, você entrou numa batalha espiritual, o inimigo conseguiu te travar, o inimigo tem conseguido acabar com a sua vida, acabar com os seus sonhos, tem conseguido cerrar os seus projetos, às vezes talvez por causa de uma perda, às vezes por causa de alguém que te deixou, aleluia, de um filho que partiu, de uma mãe que partiu, de um pai que partiu, e talvez essa perda tenha sido irreparável para a sua vida. Eu quero abrir um parênteses para falar também sobre Abraão. A Bíblia vai dizer que faltavam algumas coisas para Abraão. Abraão foi o homem que Deus chamou Abraão para ser pai de multidão, para ser pai de uma grande multidão. E a Bíblia vai dizer que agora Abraão se encontra dentro de uma tenda, olhando para Deus e falando: Deus, eu só tinha um Eliezer na minha casa, eu não tenho filho. Tu diz que eu vou ser pai de multidão, mas eu só tenho um filho. O que é que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser quando eu partir? A gente se preocupa, mas a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, veja as estrelas do céu, tu pode contar. E Deus fala: Abraão, agora tu olha para as areias do mar, tu pode contar, assim será a sua descendência. Deus manda dizer para você: sai desse quarto espiritual agora. Talvez o inimigo tenha tentado amarrar os teus sonhos, amarrar os teus projetos. Ele tem dito para você: não tem mais jeito, não dá mais. Talvez você teve uma